Senhor, meu Deus, vem, acende a chama do teu amor em mim, desperta meu coração. Meu Senhor, meu Deus, vem, acende a chama do teu amor em mim, desperta meu coração por ti, meus. Olá amigos, eu me chamo Josion de Leite, sou consagrado à obra Missionário Filhos do Céu, sou consagrado desde o início. Hoje, atualmente, sou coordenador do Ministério de Pregação, certo? Também atuo na igreja como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Criei este canal com o intuito muito de evangelizar, de anunciar o Evangelho de Cristo a muitas pessoas, que possa alcançar muitos corações, certo? Sou casado, tenho 29 anos, certo? Caminho já há algum tempo na igreja e decidi, através deste canal, através dessas pregações, alcançar o Evangelho de Cristo a muitos corações, a muitas almas. Que através dessas pregações, muitas almas sejam salvas para Jesus, sejam conquistadas para Jesus, tá bom? Por isso eu conto com a sua ajuda, tá bom? Você divulgando este vídeo, você compartilhando, você enviando para algum grupo de amigos no WhatsApp, no Facebook, com aquele irmão ou irmã que você realmente vê que há uma necessidade de ouvir essa palavra de Jesus. E hoje o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos convidados a estar no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Então, se você está com a sua Sagrada Escritura em mãos, me acompanhe. E aconteceu que Jesus, no sábado, passava pelas plantações. Seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Então os fariseus lhe disseram: vê, porque eles fazem no sábado o que não lhe é permitido. Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e sentiu fome? Ele e seus companheiros? E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães oferecidos a Deus, que só os sacerdotes podem comer, e ainda o deu aos seus companheiros? E lhes dizia: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amém? Bom, irmãos, vamos refletir esse Evangelho e inicia-se Jesus percorrendo alguns lugares. Veja que Jesus não tinha os recursos que nós temos hoje. Que recursos são estes, Josão? Os meios de transporte, como motos, carros, aviões, até mesmo bicicleta, né, que é um meio de transporte, de locomoção, tantos outros meios de locomoção que nós temos hoje que nos favorece a se deslocar por muitos lugares, né? E nesse meio termo de Jesus caminhar por muitos lugares, Jesus caminhou bastante. O seu ministério, apesar de não ter saído ali da Palestina, ele andou muito em 3 anos. Ele caminhou bastante, então o recurso dele ou era barca na época e andar a pé. Então eram esses dois recursos, andar a pé e de barco. Amém? E aconteceu que Jesus num sábado passava pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas. Veja, fica interessante, como é que os discípulos de Jesus passaram a abrir caminho para pegar as espigas dos outros, né? Fica um pouco meio estranho, já que eles não tinham campo. Mas o que acontece é que na época de Jesus,
os donos dos campos, eles deixavam uma parte da sua colheita para aqueles, pela lei de Moisés, para aqueles que eram mais necessitados, não tinham condições de comprar. E Jesus era uma dessas pessoas que não tinha poder aquisitivo nenhum para poder ter campo, para poder comprar isso humanamente, né? Jesus tinha essa limitação, porque ele veio para os pobres, né? Sofrer junto conosco, nós pobres. E ali os discípulos dele também não eram diferentes. Jesus não escolheu homens ricos, milionários da época e nem muitos conhecedores da doutrina, mas ao fazerem isso em dia de sábado, porque Jesus vai falar no Evangelho no final, que eu já comentar também, que Jesus veio para todos os tempos, para todas as pessoas, sem exceção de ninguém, em nenhum dia, seja ele feriado, dia santo, seja lá qual for o dia, inclusive o dia do sábado, que para os judeus é sagrado. Veja que Jesus começaram a comer, até alguns discípulos em outra passagem, em outro evangelho, fala que Jesus é questionado porque os seus discípulos comiam com as mãos sujas. Né? Abre-se parênteses para esse detalhe agora, que não está nesse evangelho, mas em outro momento é comentado. E Jesus diz claramente, o que mancha o homem não é o que entra, mas sim o que sai, o que está dentro do nosso coração, o mal, a raiva, a ira, o ódio e tantos outros sentimentos que nós temos dentro de nós e que às vezes, ao colocarmos para fora, sai em forma de veneno, que machuca as pessoas, que degrime as pessoas, que joga falsidade, tantos outros sentimentos ruins, né? Sentimentos do malignos, horríveis, que são colocados de dentro de nós para fora. E eis que aquilo que entra, a palavra de Deus, o alimento da nossa alma, não só as espigas, porque ali os discípulos estavam com fome, né? E possivelmente, eu acredito, que não tinham o que comer, eles não levavam alimento, até porque o Senhor os proibia, nós teremos o nosso pão de cada dia, daquilo que será suficiente para o dia. Deus não deixaria ninguém, inclusive ele estava com o autor da vida, o pão da vida, aquilo que é o próprio alimento para a nossa alma, então não tinha como faltar alimentos para ninguém, inclusive para eles naquele momento. Só que os fariseus viram, né, e começaram a questionar por que os discípulos de Jesus faziam isso no sábado que não lhe era permitido. Mas eu fico me perguntando, por que esses homens fariseus, esse povo, não fala fariseu, mas os povos, as pessoas viram, possivelmente fariseus, que eram zelosos pela lei, é claro, viram discípulos e os seus, Jesus comendo as espigas, né? Num dia de sábado que não lhe é permitido pela lei de Moisés. Porque muitos deles caminhavam com Jesus, eram despertados para ouvir Jesus, eram intrigados com aquela forma de condução e daquelas palavras que Jesus usava para com todos. O amor que ele tinha para os mais pobres, para os mais desfavorecidos, e aquilo chamava a atenção de alguns fariseus, por uma parte. Por outra parte, queriam sempre pegar Jesus na palavra, queriam derrubar Jesus na palavra, pegando ele em uma contradição. Só que, olha que fantástico em Jesus. Jesus era um homem totalmente, ele era a palavra, que João 1 diz, eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós, armou a sua tenda. E ele, como homem, como humano, sem deixar de ser Deus, ele conhecia as Escrituras. Era um homem que estudava a palavra dele, própria dele. O Evangelho escrito por ele que falou todo, é claro. Mas os profetas que passaram na terra, como ele homem, ele leu todos, ele conhecia bem a Bíblia, ele conhecia bem a palavra do seu pai, certo? De um dos profetas. Inúmeras vezes ele fez isso. E aqui, olha o que a resposta que Jesus disse para aqueles homens, que é mais fantástico. Olha o que Jesus disse para eles. Jesus lhe respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi? Olha aí, Jesus falando para aqueles que eram conhecedores da lei.
Veja que eles eram tão zelosos, tão fãs das leis. E olha o que Jesus falou para ele: vocês nunca leram, olha que interessante, vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e sentiu fome, ele e seus companheiros? E como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães oferecidos a Deus, que só os sacerdotes poderiam comer. E ainda os deu a seus companheiros. Eles diziam: o sábado foi feito por causa do homem. Veja, o sábado foi feito para nós, por nossa causa. Porque nós somos maiores do que o sábado. Sabe? Deus nos criou maior que o sábado. Nós somos a imagem e semelhança, a criatura mais perfeita de Deus, porém com todos os nossos pecados. E não o homem por causa do sábado. Portanto, aqui chega o senhorio de Jesus para todos nós. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E não é só Senhor do sábado. Ali ele calou a boca de todos eles. Jesus conhecia a palavra, conhecia os pergaminhos, conhecia os profetas, o que os profetas falaram a respeito dele, o que os profetas falaram através do próprio Pai. E ele disse: vocês não leram o que Davi fez? E era dentro de um lugar onde isso era permitido a sacerdote. E nem isso foi desaprovado a Deus, porque as coisas foram criadas para nós. Como diz aqui, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. A lei não está acima do amor de Deus, certo? Ele não veio para descumprir a lei, não, para que se cumpra. Mas tem coisas que são exageros, que a lei é aumentada. Coloque-se uma lupa, os judeus colocam lupas para que aumente a lei, para que quase que ninguém consiga cumprir a lei. E Jesus vem simplificar. Jesus vem dizer: olha, meus filhos, se Deus criou um alimento para vocês, comam, mas comam do pão maior, do alimento maior, que é o próprio Jesus. O Senhor, meus irmãos amados, Jesus, ele é o Senhor de tudo, porque foi através dele que todas as coisas foram criadas, inclusive eu e você que está me assistindo. Então, meu irmão amado, minha irmã amada, se Deus criou todas as coisas e é o Senhor do sábado e é o Senhor do universo, todas as outras coisas estão submissas a Ele, certo? Inclusive a Satanás está submisso ao Senhor. Os demônios, os anjos maus, todas as vezes que se encontrou com Jesus, eles se inclinavam e reverenciavam ao Deus Altíssimo. Tanto que em algumas passagens, como Marcos 5, ele fala daquele possesso, ao ver Jesus, gritou em alta voz de longe: Senhor Deus do Altíssimo. Veja, que ele reconhece Jesus como o Deus do Altíssimo, como o Senhor do Altíssimo. E muitas vezes nós, miseráveis humanos, não reconhecemos Ele como nosso Senhor. Gostaria de chamar você para este momento, este encontro, para reconhecer que o Senhor, Jesus, é o Senhor da tua vida, é o Senhor da tua história. Por isso, meu irmão amado, nada, mas nada que possa hoje estar acontecendo com você seja o Senhor da sua vida ou o Senhor da sua história, e que não haja nada irreversível. Tudo será reversível através de você reconhecer Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe você, graça e paz. Como eu sempre gosto de dizer, Deus é a nossa força. Até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço.